céus, e presta ouvidos tu, ó terra, porque fala o Senhor. Criei filhos e exalcei-os, mas eles prevaricaram contra mim. O boi conhece o seu possuidor, e o jumento a manjedoura do seu dono. Mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não me entende. Cristo e eu aqui andamos juntos. Ele supriu nada, aqui sou eu. Nesta caminhada eu e ele, mas refúgio em glória ao que venceu. Desde que minha vida eu dei a Ele, minha nulidade Ele escondeu. Oh, felicidade inenarrável, glória, glória, glória ao que venceu. Ele o tudo em minha vida, minha nulidade Ele escondeu. O meu tudo eu sei que não é nada. Ele é o Rei e tudo é seu. Meu tudo que é nada dei a Ele, minha nulidade Ele escondeu. Dei a Ele, minha nulidade Ele escondeu. Oh, felicidade inenarrável, glória, glória, glória ao que venceu. Fez-se Ele o tudo em minha vida, minha nulidade Ele escondeu. Razões, motivos. Existem tantas razões assim, para tantas lágrimas e tanta tristeza? Existe uma razão tão grande assim, a ponto de desejares colocar fim em sua própria vida?
muitas são as razões, muitos são os motivos que às vezes levam um homem, uma mulher, que às vezes levam um jovem, uma família, a entrar em um profundo estado de tristeza e de angústia. Arrazoamento, razões. A palavra razoamento, meus amados, preciosos ouvintes, ela significa expor ou defender um assunto, um argumento, alegando razões. Razões significa censurar, repreender, conjecturar. O arrazoamento às vezes pode que seja muito bom, mas às vezes pode que seja muito mal. Porque arrazoar significa encontrar motivos, razões. Então, um arrazoamento pode ser bom e pode ser mal. Você pode encontrar boas razões, mas também pode encontrar péssimas razões. E aí vemos que o arrazoamento tem os seus dois lados. Você pode encontrar razões para fazer boas coisas. Coisas boas como amar o próximo como a ti mesmo. Você pode encontrar razões para fazer coisas boas como respeitar, amar uns aos outros. Existem milhares de razões para você ser feliz, para você amar o próximo. Existem muitas razões, muitos motivos para você crer em Deus. Pois Jesus disse em São João 14, crede em Deus, crede também em mim, porque na casa do meu Pai há muitas moradas. Às vezes eu esteja falando para pessoas que nessa tarde elas estão pensando diversas coisas. Eu não duvido que eu esteja falando a um homem que esteja pensando em abandonar o seu lar. Também não duvido que eu esteja falando a pessoas que estejam pensando em pôr fim à sua própria vida. E talvez você diz, eu tenho razão para fazer isso. Eu tenho razões para ir embora de casa. Eu tenho razões para colocar fim à minha vida. Talvez você diga, eu tenho razões para deixar a igreja. Deus não te fez ligar este rádio à toa. Talvez você diga assim, eu tenho razões para deixar a minha casa, deixar a minha família. Eu tenho razões para sumir neste mundo. Razões para me tornar um louco, um devasso, um renegado. E para bem da verdade, meu ouvinte, eu também não posso te dizer que você não tem razões para fazer essas coisas. Razões, motivos, eu sei que você tem. Talvez você esteja tão decepcionado, talvez você esteja tão angustiado, decepcionado com igrejas, decepcionado com homens, decepcionado com pastores, com padres, com líderes religiosos. Talvez você esteja decepcionado com família, decepcionado com esposo, esposa, filhos. Quantas decepções, quantos baques,
decepcionado com os falsos, com os mercenários, então eu não posso dizer, você não tem razões. Você tem razões para desistir. Você tem razões para parar de crer. Você tem razões, às vezes, para ir embora de casa. Você encontra razões, motivos, às vezes, para colocar fim à sua própria vida. Isso tudo eu tenho que concordar com você. Você tem muitas razões. Porque vivemos em um mundo de, infelizmente, altos e baixos. Vivemos em um mundo de decepções. E em um ditado, uma linguagem popular, vivemos em um mundo de muitas baboseiras, de muitas galhofas religiosas. E então as pessoas ficam decepcionadas, cheias de razões para não crerem, cheia de razões para não ir à igreja, cheia de razões para deixar a família, para abandonar a fé. E o diabo ainda procura generalizar e dizer, são todos iguais. E então fica parecendo que ninguém mais presta. Fica parecendo que ninguém mais fala pela verdade. Mas isso é uma grande mentira. Nenhum dedo polegar, nenhuma impressão digital do seu dedo é igual. Você não vai encontrar uma impressão digital parecida com a outra. Da mesma maneira, nem um homem, nem uma mulher, eles serão completamente iguais, ainda que sejam gêmeos. Nenhum pregador será igual ao outro. Nenhuma igreja será igual a outra, ainda que sejam gêmeas, ainda que elas creem da mesma maneira. Há uma diferença de uma impressão digital para outra. Há uma diferença de um homem para outro. Há uma diferença de uma igreja para outra. E o diabo não pode dizer que somos todos iguais. Você não poderia julgar a sua fé cristã no lixo, jogar fora, abandonar os seus anseios, seu propósito de vida. Você não pode jogar o seu futuro para o alto, porque alguém te decepcionou. É verdade, você foi decepcionado por alguém, mas a grande verdade é que nem todos são iguais. Não significa que você será decepcionado mais uma vez. Não significa que você será surpreendido mais uma vez. Não tem que ser necessariamente decepcionado de novo. Tem que se divergir uma coisa da outra, um homem do outro. Ou é no falar, no andar, no gesticular. Mas certo é que algo tem que ser diferente. O evangelho que está sendo pregado hoje, ele não tem que ser todo igual, parecido um com o outro. Algo tem que ser diferente. Algo tem que tocar na sua alma. Algo tem que contrapor com a falsidade que vai sendo divulgada dia após dia. E às vezes, ouvindo o contraditório, nós começamos a crescer. Começamos a analisar bem as coisas. Por isso que eu te convido para ouvir uma voz diferente, uma mensagem diferente. Como disse o profeta Isaías, no capítulo 1, no verso de número 2, não é o homem que fala. Ele disse, ouve, ó céus, presta ouvidos, tua terra, porque fala o Senhor. Uma voz diferente, um evangelho diferente, um ensinamento completamente diferente do ensinamento que você tem ouvido, quem sabe, há décadas,
e na verdade não preencheu a sua alma, não te levou a um encontro pessoal com Deus, a viver uma experiência. E eu estou te convidando a ouvir uma mensagem que tira o mundo de dentro de você. Não só te tira do mundo, mas tira o mundo de dentro de você. Esta mensagem, ela tira o mundo, tira o pecado, se você tão somente deixares. Se tu tão somente puderes dizer: eis-me aqui, Senhor, fala comigo. E então você escutará o profeta Isaías dizendo: ouve, ó céus, presta ouvidos tua terra, porque fala o Senhor. Não é o homem, é o Senhor que fala. É o Senhor que ensina. É o Senhor que adverte. É o Senhor que vê o teu sofrimento e diz: você tem muitas razões. Quanto a razoamento, o mundo que vivemos é um mundo de razões, um mundo de motivos. Quantas razões! É o Senhor que fala. Você pode ter razões para não ir mais à igreja, e não digo que é mentira, é verdade. Te deram motivo para não ir. Você pode ter razões para não depositar mais a sua fé no que diz os pregadores, e eu não tiro a sua razão. Te deram motivos e razões para fazer essas coisas. Talvez você diga que tem razão para sair da sua casa, e eu não discordo de você. Talvez você já labutou por tantos anos, tentou viver uma vida digna e piedosa, tentou trazer uma harmonia para dentro do lar, tentou trazer os filhos à sua submissão ao respeito familiar e nunca conseguiu. E talvez você tenha mesmo razões, motivos para tomar essas decisões, porque o mundo que vivemos é um mundo de razões, um mundo de motivos. Motivos para fumar, motivos para beber, motivos para se drogar, motivos para se divorciar. Quantos motivos! Uma vida tão vazia, tão triste, uma vida tão angustiada, uma vida tão cheia de altos e baixos que você passa a ter motivos para poder fazer essas coisas erradas. E então busca nas drogas a felicidade. Busca então no álcool o seu descanso. Então você busca então no cigarro a sua paz, a sua tranquilidade. Você tem razões às vezes para preencher o vazio da sua alma com tantas coisas erradas. Há muitas razões, razões para fumar, razões para beber, razões para se drogar, motivos, razões para se divorciar, razões, mas razões, meus amigos, que se formos levar para o mundo espiritual, são razões demoníacas. Você diz: minha mãe sempre fumou, eu tenho motivo para fumar. Mas também tem para não fumar. O câncer está aí, a tuberculose está aí, o efizema pulmonar está aí, a bronquite, a asma está aí. Isso poderia ser algumas razões, alguns motivos para você não fumar. Sem contar que o juízo está aí. E os viciados, diz a Bíblia, não herdarão o reino dos céus. Talvez você diga: eu tenho razões para beber. Eu tenho muitos motivos. O meu pai foi um alcoólatra. O meu avô foi um alcoólatra. A minha família toda bebe e eu tenho motivos para fumar. Eu tenho motivos para beber. Mas a bebida está aí, te alegrando na verdade, mas matando também. As drogas estão matando, a bebida está matando, o adultério está matando,
Os divórcios estão causando mortes. A sociedade não veio, mas o divórcio também está matando. Jesus Cristo está diante de nós agora, falando conosco. A morte está sendo estabelecida. Quando eu digo divórcio, está matando inocência, está matando carinho, está matando afeto, está matando os filhos, está matando a formação moral das crianças, que sofrem a consequência do coração endurecido dos pais. Você pode ter razões para fazer isso, mas se você respeita sentimentos, respeita valores, se você respeita princípios bíblicos, eu posso te dar muitas razões também para você não fazer isso. Há muitas razões. Agora, às vezes aquela jovem pensa que ela tem muitas razões para deixar a sua mãe, para sair da sua casa. Às vezes ela pensa que tem muitas razões para não mais voltar naquele lar, para não mais respeitar aquela mãe, para não mais frequentar aquela igreja. Realmente são muitas as razões, muitas as razões, muitos os objetivos, mas a realidade, meu ouvinte, é que também existe muitas razões para que aquela moça, para que aquele homem também não façam essas coisas as quais eles estão determinados a fazerem, as quais eles estão já com o coração cocheando neste pensamento. Há muitas razões para você fazer bobagem, mas também há muitas razões para você agir da maneira correta. Há muitas razões para você pensar duas vezes antes de tomar uma decisão. Antes de tomar uma atitude errada, você deveria pensar, e então você iria ver que Deus te daria motivos, Deus te daria razões para você agir da maneira correta. Oh, meus amigos, esta é uma grande verdade. Quantos estão dizendo: eu tenho razões para deixar a igreja, eu tenho razões para deixar a minha família, eu tenho razões para sumir neste mundo, eu tenho razões para ser um criminoso, eu tenho razões para não ser um cristão. Claro, te decepcionaram tanto, deram tantos testemunhos negativos para você, está tão decepcionado com a igreja, tão decepcionado com o cristianismo. Eu não diria que você não tem razão, você tem muitas razões, é verdade. Você realmente tem motivos para parar, você tem motivos, razões para não crer, porque vivemos em um mundo onde as pessoas andam completamente desconfiadas. Como eu disse, mas se você quiser motivos também para não fazer tanta bobagem, se você quiser motivos também para não ir embora da sua casa, se você quiser motivos também para não deixar a sua igreja, você também encontrará muitos motivos para não fazer essas coisas. Jovem, você tem motivos, você tem razões para sair do pecado? Tem! Você tem motivos para sair deste mundo contaminado? Eu te apresento alguns motivos. Um dos grandes motivos é que Deus mesmo, um homem, Deus mesmo, se fez carne, se fez homem, um homem, e morreu no seu lugar. Veio viver as mesmas intempéries que você vive, sofrer as mesmas pressões que nós sofremos. Esta é uma boa razão para vencer o pecado. Sabe por quê? Para livrar a minha alma e a sua alma, ele se fez homem. Para livrar a nossa vida das garras afiadas do diabo, ele se fez homem.
É importante você observar: tuas razões pendem para o pecado? Ou as tuas razões pendem para Deus? Pendem para a santidade? Tem você recebido, prestado atenção na palavra? Eu não disse que você não tem razões para pôr fim à sua vida. Porém, eu digo que você também tem muito mais razões para não colocar fim à sua vida. Quantas pessoas sofreriam por você? Quantas e quantas pessoas estariam chorando pela sua vida? Eu não disse que você não tem razões para deixar a sua mulher. Você talvez tenha razões, mas quanto você prejudicaria estes filhos? Quanto você faria pessoas sofrerem? Há razões para você deixar a casa, há razões para se drogar, há razões para se embebedar. E às vezes você diz: a minha vida é um sofrimento só, o meu casamento é um sofrimento só, a minha família é um sofrimento só. Tudo que eu faço dá errado, eu vou beber, eu vou me drogar, a minha família me rejeita. Quem sabe você pensa, meu amigo ouvinte, que tem muitos motivos para beber, para drogar, para deixar o lar, para pôr fim à sua vida. Realmente, humanamente falando, você teria motivos, razões para fazer isso. Só que tem uma coisa, meu querido: você tem uma alma preciosa. E você também tem motivos para não fazer tanta bobagem. Para que beber tanto? Você está prejudicando a sua família, está prejudicando seus filhos, está prejudicando a sua mulher. Mas para o final da conta, você é o principal prejudicado. Para que fumar tanto? Você é o principal prejudicado. Para que se drogar tanto? Seu pai é prejudicado, sua família é prejudicada, mas você é o principal prejudicado. Não faça bobagem. Você tem muitos motivos para não fazer bobagem. Guarda essa arma. Para de pensar besteira. Joga fora esses remédios. Abandona este veneno. Isso mata. Você tem motivo para preservar a sua vida. Oh, meus amigos, eu vou deixar um testemunho real para vocês. Um pouco forte, mas verdadeiro. Um testemunho de quem tem razões para pender para o pecado. Conta-se que certa vez havia uma linda jovem que morava perto da igreja. Ela era pianista. Ela tocava na igreja. Ela se casou com um jovem bonito, um rapaz convertido. Só que ela mudou para uma vizinhança mais distante da igreja. E esta jovem mulher, ela que havia seguido o exemplo da sua mãe, que era uma cristã conservadora, se vestia decentemente, não agia com a vida desregradamente. Essa cristã, essa linda mãe, soube criar a sua filha no caminho do Senhor. Uma cristã que não vestia qualquer roupa. Uma cristã que não pendia para a cobiça. Uma cristã que se portava como uma mulher santa que servia a Deus. Uma cristã que entendia pela Bíblia que uma mulher deveria guardar a santidade para não ser uma ferramenta nas mãos do diabo. E esta jovem, esta linda mulher, ela mudou. Agora então esta jovem foi para outra vizinhança e ela começou a conhecer outras senhoras, outras jovens senhoras, mas senhoras que apenas iam à igreja e que não tinham tanta moral quanto ela tinha, tanto respeito quanto aquela jovem tinha. Elas não prezavam pela santificação como aquela outra jovem pendia para a santificação. Aquela mocinha tinha uma razão para ser menina limpa, para ser uma jovem senhora pura, porque a sua mãe lhe dera uma razão.
Sua mãe lhe deu respeito. Sua velha mãe era antiquada e mostrou que, para ser cristão, deveria santificar a sua vida. Mas aquela jovem, que seguia o exemplo da sua mãe, começou a encontrar razões no mundo. Começou a arrazoar-se em seu coração. E dizia a ela: bem, mamãe era conservadora. Mamãe era tão antiquada. E vejo que estas senhoras, as minhas vizinhas aqui, elas também vão à igreja. E elas são bem ensinadas também. Mas vejo que elas falam de Jesus também. Mas elas não são tão conservadoras. Elas fumam cigarros e vão à igreja. Vejo que elas vestem de qualquer maneira e vão à igreja. Vejo que elas vão aos bailes, tomam coquetéis, bebem socialmente, vestem roupas sumárias e vão à igreja. Elas são associadas ao clube, elas vão à praia, elas desfilam no bloco de carnaval e vão à igreja. E parece que Deus está abençoando elas. Nada lhes acontece. Bem, eu acho que eu vou ser igual a elas. Ela encontrou uma razão para mundanizar-se. É o que eu estou vendo hoje. Eles encontraram uma razão para mundanizar-se. Encontrou uma razão para abrir as portas para o pecado. Encontrou uma razão para morrer. Encontrou uma razão para tirar a santidade de dentro da igreja. E tirando a santidade de dentro da igreja, tira-se o Espírito Santo de dentro da igreja. E às vezes os dons ficam ali, porque vocação e dons são dados sem arrependimento. E eles se satisfazem com os dons, achando que o Espírito Santo está ali. E aquela jovem tão bem criada, que encontrou uma razão para se mundanizar, disse: agora eu vou agora ser como elas. Eu acho que eu vou me vestir como elas, porque elas fazem isso e nada lhe acontece. Mas passado alguns dias, meus ouvintes, mudou-se para aquele lugar, para pertinho da casa daquele jovem. Mudou para pertinho daquela casa daquela jovem que encontrou uma razão para mundanizar-se. Mudou um moço para ali, um jovem moço que andava observando, que andava lhe admirando, que agora passaram a lhe dar uma carona de vez em quando e levá-la para lá e para cá. Até que um dia eles fugiram, se casaram, mudaram para outra vizinhança e, consequentemente, para outra igreja, e fizeram algo que é repugnante aos olhos de Deus. Deixaram as crianças do primeiro casamento chorando. Deixou o seu primeiro lar, o seu primeiro marido, seus primeiros filhos e foi-se embora com um conquistador. Concluindo este exemplo, este testemunho, passado alguns anos, esta mulher ficou doente. Foi para o leito de um hospital. Começou a agonizar-se para morrer. Essa mulher começou a desesperar-se, vendo que a sua alma estava indo embora. E quando ela viu que a sua alma estava indo embora, ela começou a dizer: chama os meus filhos do primeiro casamento, chama o meu primeiro marido, chama o meu primeiro pastor, chama os meus irmãos daquela primeira igreja, minha mãe, chama minha mãe. Ela não me deu razão para ser uma mulher frívola, leviana, adúltera. Ela me deu razão para ser uma mulher respeitosa, não uma mulher que traumatizasse filhos, traumatizasse marido. Ela me deu razão para ser uma boa pessoa, mas eu obtive razões para ser uma má pessoa, assumir uma má conduta. Eu conheci a verdade e errei tendo conhecimento da verdade. Uma coisa é você errar não tendo conhecimento da verdade. Outra coisa é você errar tendo conhecimento da verdade. Ela tinha razões para não deixar o seu marido. Ela tinha razões para não deixar os seus filhos. Ela tinha razões para proceder santamente.
piamente como uma mulher cristã, mas abandonou as razões leais, santas, as boas razões, e obteve razões para ir embora. Minha amiga, Deus não te fez ouvir este programa à toa. Você disse que tinha razões para ir embora, mas você não vai embora. Porque você tem razões para não ir. Você tem razões para aproximar daquele marido, pedir-lhe perdão. Você tem razões para aproximar daquela mulher, pedir-lhe perdão. Você tem razões para retratar, para acertar a sua vida com seus filhos. Você tem razão para reconquistar a sua família. Você tem razões para não pôr fim à sua vida. Você que disse que nunca mais voltaria na igreja, te deram motivos para dizer isso, mas eu venho aqui para te dar um motivo. Você tem razão agora para voltar para a casa de Deus, para ter um reencontro com o Senhor. Você tem motivos, e qual é o motivo? É este agora. É Deus falando com você, é Deus te posicionando ao lado deste rádio. Não foi obra do acaso. Ouve, ó Israel, presta ouvidos, ó céus e terra, porque fala o Senhor. Eu não te conheço, não sei a sua origem, não sei de que igreja você é, mas eu estou falando por Deus. Eu recito mais uma vez Isaías 1:2. Ouve, ó céus, os céus é a minha testemunha. Presta ouvidos, tu, ó terra, a terra é a minha testemunha. Preste atenção, ó mares, ouça, ó pássaros, ouça, ó natureza. Ouça, ó homem do coração endurecido. Não fala eu agora, mas fala o Senhor. E quando o Senhor fala ao seu coração, Ele está te dando uma razão considerável para você voltar. Volte, filho. Jesus está te esperando. Volte, homem. Sua família está no mesmo lugar aonde você a deixou. Volte, volte. Os braços de Deus estão estendidos para você. E Deus te abençoou.